How's it, people? Então, vamos começar a nossa aula 1, que é a lição 101 do nível intermediário. Então, lembrando a todo mundo, nós precisamos seguir um roteiro. Nossas aulas de inglês têm um roteiro. Se você começou a assistir às aulas, se você está participando tanto ao vivo quanto assistindo os vídeos do YouTube, você precisa saber que há um roteiro. Se você não segue esse roteiro, você vai se sentir perdido. Então, nós temos aqui o nosso roteiro. Aqui em cima no roteiro, tá explicadinho como funciona o roteiro e também tem um vídeo, no canal do YouTube temos um vídeo explicando como usar esse roteiro. Então aqui nós temos as primeiras lições que começam na lição 1, que é do nível básico, e lá na página 4 nós temos as lições do nível intermediário, que começa pela lição 101, que é a aula 1. Então, lição 101, aula 1. Ok? Então, seguindo aqui o nosso roteiro. Ok. Aqui, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os verbos auxiliares. Vocês já conhecem os verbos auxiliares. A essa altura do campeonato, quem está no intermediário já conhece os verbos auxiliares. E o que são os verbos auxiliares? Eles são verbos, como o próprio nome já diz, que auxiliam você a fazer uma frase dentro de um tempo verbal, né, ou dentro de uma condição. Ok? Então, vejamos aqui alguns exemplos, né, de frases que têm um verbo auxiliar e um verbo principal. Sempre que tem um verbo auxiliar numa frase completa, tem que ter um verbo principal, né? Se tem verbo auxiliar, tem verbo principal numa frase completa. Então, o primeiro exemplo aqui. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. O tempo verbal dessa frase é o present perfect. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. O have é o verbo auxiliar do present perfect. Aqui, nessa segunda frase, she can't come to the party. O tempo verbal dessa frase é o simple present. Ela não pode ir à festa, ou ela não pode vir à festa. Então, o can't é o verbo auxiliar, né? Ele é um verbo modal verb, de capacidade. She can't. Aqui no caso é capacidade, ela não pode. Ela não tem a capacidade, né, de vir. Ou ela não pode no sentido de poder mesmo, né? De não ter essa possibilidade de ir à festa. Ok, então can't é o verbo auxiliar dessa frase. Na próxima frase, nós temos The hotel was built 10 years ago. Então, o hotel foi construído há 10 anos. Nessa frase aqui, nós temos uma voz passiva. Na voz passiva, ou nas vozes passivas, nós temos o verbo to be como verbo auxiliar. E aqui ele está no passado, no simple past. O hotel foi construído. Então, nós temos aqui o verbo to be como verbo auxiliar. Já nessa última frase, nós temos Why do you want to go home? Por que você quer ir para casa? Aqui nós temos uma pergunta no simple present. Então, o do é o verbo auxiliar do simple present, como veremos mais adiante. E ele está aqui para auxiliar a pergunta. Né? Então, no inglês, não é simplesmente fazer a pergunta e colocar ali, né, o sinal da interrogação. Não, tem que colocar um verbo auxiliar ali, que no caso ele não significa nada. Ele só está mostrando que ele não significa semanticamente, né? Mas na sintaxe, ou seja, na ordem das palavras, na frase, ele está com a função de auxiliar, de me mostrar que aquilo é uma pergunta. No português, nós não temos isso. No inglês, tem. É peculiar do inglês aqui, né? No caso. Ok. Você pode usar um verbo auxiliar quando você não quer repetir o verbo principal nas respostas. Então, quando alguém te faz uma pergunta, você não precisa repetir
é parte da pergunta. É só usar o verbo auxiliar. Ok, por exemplo, have you locked the door? Yes, I have. Então, você você trancou a porta? Sim, eu tranquei. Mas não está escrito eu tranquei. Tá usando aqui, nós estamos usando o verbo auxiliar have, que é o verbo auxiliar do present perfect. Então, eu não preciso, yes, I have locked the door. Eu não preciso colocar isso. Só coloco, yes, I have. Aqui no próximo exemplo, Gary wasn't working, but Laura was. Aqui já é semelhante ao português. O Gary estava trabalhando, mas, desculpa, o Gary não estava trabalhando, mas a Laura estava. Tá? Então, no português, a gente também não precisa repetir, né, a parte toda, e nós usaríamos o verbo to be também, que para a gente é o verbo ser e estar. Verbo to be nada mais é do que ser e estar. Então, o Gary não estava trabalhando, mas a Laura estava. Último exemplo aqui dessa parte. Jessica could lend me the money, but she won't. Ok, então a Jessica podia me emprestar o dinheiro, mas ela não irá. Então, eu tenho que analisar o contexto aqui para escolher o verbo auxiliar correto. Então, ela podia me emprestar, mas ela não irá me emprestar. Então, é um futuro negativo. Will not, aí você contrai e vira won't. Ok? Então, a Jéssica poderia me emprestar o dinheiro, mas ela não irá. Ela não irá o quê? Ela não irá me emprestar o dinheiro. Ok. Nós usamos o do, o does e o did para auxiliar na formação do simple present e do simple past, né? Principalmente nessa questão de evitar a repetição. Aqui temos os exemplos. Do you like onions? Yes, I do. Então você gosta de cebola? Sim, eu gosto. Mas não está escrito eu gosto, porque o verbo gostar é o verbo like, que está aqui na primeira parte. Na segunda parte, eu estou usando somente o verbo auxiliar da pergunta, que é o do. Yes, I do. Sim, eu gosto. Mas não é bem isso que está escrito. Ok, does Simon live in London? He did, but he doesn't anymore. Então, o Simon mora em Londres. Ele morava, mas não mora mais. O did não é o verbo morar. Ele é somente o verbo auxiliar do passado, porque o que eu quis dizer aqui, né? Ele morava, mas ele não mora mais. Okay? E o doesn't é o verbo auxiliar do presente. É possível usar os verbos auxiliares para negar o que alguém diz. Né? Então, eu quero contradizer o que a pessoa disse. Por exemplo, you're sitting in my place. No, I'm not. Então, você está sentado no meu lugar, no meu assento. Não, eu não estou. Então, é igual ao português. Quando é o verbo to be, é mais parecido com o português, né? Porque nós usamos o verbo ser e estar como o verbo auxiliar também. Você está sentado, tá? Então, o verbo auxiliar é estar. Ok, mas a gente não chama muito bem de verbo auxiliar em português. Ok, então eu estou contradizendo, eu estou contrariando o que a pessoa disse. Você está sentado no meu lugar? Não, eu não estou. You didn't lock the door before you left. Você não trancou a porta antes de você sair. Yes, I did. Sim, eu tranquei. Então aqui eu estou contradizendo. A pessoa disse que eu não tranquei e eu falei que eu tranquei sim. Ok? Mas está sendo utilizado o verbo auxiliar did, que é o verbo auxiliar aqui do passado, do simple past. Agora, quando queremos mostrar que nós estamos interessados ou surpresos com algo que alguém disse, nós vamos usar aqui essas expressões. Have you, isn't she, are they? E essas expressões, elas vêm lá das tag questions. O que que são tag questions? Vou dar aqui alguns exemplos. You are Maria's brother. Então eu fiz uma afirmação. You're Maria's brother. Você é o irmão da Maria. Aí eu quero confirmar. Não é mesmo? No português seria não é mesmo? No inglês seria aren't you? Né? Então, isso se chama tag question. Então, eu estou afirmando e depois eu estou fazendo uma pergunta no negativo. Aren't you? You're Maria's brother, aren't you?
você é irmão da Maria, não é? Então, é isso que está sendo utilizado aqui, essa segunda parte. Tá? Então, isso se chama tag questions. Se eu fizesse uma negativa no começo da frase, depois eu teria que fazer uma afirmativa. Então, vamos passar isso aqui para negativa. You're not Maria's brother. Ok, você não é o irmão da Maria. É? Então, are you? Pronto. Então, aqui tem uma negativa, aqui tem uma afirmativa, fazendo uma pergunta no afirmativo. Então, e essa segunda parte aqui que nos importa, né, para expressar surpresa ou interesse na fala de alguém. Ok, vejamos aqui alguns exemplos. I've just seen Stephen. Oh, have you? How is he? Então, eu acabei de ver o Stephen. Ah, jura? Ou você viu? Como ele está? Então, eu estou expressando surpresa e interesse no que a pessoa está me falando. Liza isn't very well today, isn't she? What's wrong with her? Então, a Liza não está se sentindo muito bem hoje. Não está? O que há de errado com ela? Então, mais uma vez, surpresa ou interesse. It rained every day during our holiday. Did it? What a shame. Então, choveu todo dia durante as nossas férias. Choveu? Ou tá falando sério? Que vergonha. Ou, desculpa, que no caso seria, né? Que pena. Ok, James and Tanya are getting married. Are they really? Então, o James e a Tânia vão se casar. Jura? Tá falando sério? Então, are they? Ok? Porque aqui eu estou falando they are. Are they? Então, eu estou fazendo a pergunta aqui. Jura? Seria compatível com o nosso jura? Você está falando sério? Ok, nós usamos os verbos auxiliares com o sou e com o neither, com essas duas palavrinhas. Vamos ver aqui como é que isso funciona. I'm tired, so am I. Então, eu estou usando para concordar com a pessoa e falar que eu também estou. Então, eu estou cansado. Eu também. Então, so am I. Eu também estou cansado. Eu estou concordando com a pessoa e estou falando que eu também estou. Outro exemplo. I never read newspapers. Neither do I. Então, eu nunca leio jornal. Nem eu. Então, nem eu leio. Né? Neither do I. Outro exemplo, Sarah can't drive and neither can Mark. Ok, então a Sarah não consegue dirigir, ela não pode dirigir, ela não tem essa habilidade. E nem o Mark. Então, nem o Mark, neither can Mark. Aí aqui nessa parte, quando a gente utiliza o verbo auxiliar com o so e com o neither, nós precisamos prestar atenção na ordem das palavras depois do so e depois do neither. Porque o verbo vai ter que ser colocado, o verbo auxiliar vai ter que ser colocado antes do sujeito. Isso está sendo colocado aqui porque nós aprendemos que nas afirmativas, né, o verbo vem depois do sujeito. E nas negativas, o verbo auxiliar também vem depois do sujeito. I don't, e não don't I. Né? E aqui não, aqui vai ser contrariada essa regra. Né? É uma exceção. Então, o verbo auxiliar vai ter que vir antes do sujeito. Por exemplo, I passed the exam and so did Paul. Então, veja, verbo auxiliar está aqui, sujeito está aqui. Né? E é uma afirmativa. Está contrariando as afirmativas. Né? Então, nós pensaríamos como so, Paul, did. Né? O verbo auxiliar depois do sujeito. Não, quando nós utilizamos o so e o neither, inverte a ordem. Primeiro vem o verbo auxiliar e depois o sujeito. Ao invés de neither, podemos usar nor or not either. Então, aqui há uma outra possibilidade. Então, nor ou not either. Por exemplo, I don't know. Eu não sei. Ou eu não conheço. Neither do I. Nem eu. Nor do I. Nem eu. Ou se não, I don't either. Nem eu. Então, essas três estruturas significam a mesma coisa.
nem eu, ok? São palavras diferentes, mas a semântica, o significado é o mesmo. Ok, agora vamos aqui para o uso das expressões I think so, I suppose so. Então, nós usamos essas duas estruturas quando desejamos repetir algo. Ok, algo que alguém disse, uma pergunta que alguém fez, né? Ou confirmar também. Are those people Korean? Essas pessoas são coreanas? I think so. Eu acho que sim. Então, eu estou confirmando. Is Kate working tomorrow? A Kate vai trabalhar amanhã? I suppose so. I suppose so eu suponho que sim. Will you be at home this evening? I expect so. Você vai estar em casa hoje à noite? Eu espero que sim. Então, eu estou confirmando. Então, aqui em cima tinha I think so, I suppose so, e agora nós vimos também I expect so. E da mesma forma, nós podemos usar I hope so, I guess so, I'm afraid so. I hope so seria a mesma coisa que I expect so. Eu espero que sim. Né? I guess so. Eu acho que sim. I'm afraid so. Eu temo que sim. Ok. Geralmente, a forma negativa dessas expressões é a seguinte: I think so vai ficar I don't think so. I expect so vai ficar I don't expect so. I hope so fica I hope not. I'm afraid so fica I'm afraid not. I guess so fica I guess not. I suppose so fica I suppose not. Então, essa é a forma de se fazer negativa, ok? Aqui, exemplos. Is that woman American? Aquela mulher é norte-americana? I think so. Eu acho que sim. Ou se não, I don't think so. Eu acho que não. Do you think it will rain? Você acha que vai chover? I hope so. Eu espero que sim. Ou se não, I hope not. Eu espero que não. Aqui é importante perceber que é I hope not e não I don't hope, né? Porque numa negativa normal, digamos, a padrão que a gente aprendeu anteriormente seria I don't hope. I don't hope so. Mas não, aqui não é assim, tá? Você não vai conjugar o verbo da negativa, tá? Então, eu espero que não. Eu espero que não, não é a mesma coisa que eu não espero. Então, isso do português também existe uma diferença. Então, eu vou colocar aqui. I hope not é compatível com o nosso eu espero que não. I don't hope seria eu não espero. Olha, existe uma diferença semanticamente falando, né, no sentido eu espero que não e eu não espero. Opa, aqui I don't hope. Ok, então é preciso se atentar a isso. Eu não vou conjugar o verbo hope no negativo se eu quero dar essa ideia de eu espero que não. Muito bem. Então, essa foi a parte da gramática, a parte teórica. Então, agora nós vamos para os exercícios. Temos aqui o primeiro exercício sobre o uso de verbos auxiliares nas frases, na língua inglesa. Ok, então vamos ver aqui o primeiro exercício. Complete cada frase com um verbo auxiliar. Às vezes, o verbo tem que vir no negativo. Agora, então, vocês vão pausar esse vídeo e vão tentar fazer por conta própria o exercício. Aí depois vocês voltam para o vídeo, né? Voltam a dar play no vídeo e eu vou explicar a solução desses exercícios. Então, podem pausar a partir de agora. Muito bem, então vamos agora resolver esse exercício. O primeiro já foi feito. I wasn't tired, my friends were. I wasn't tired, but my friends were.
Então, eu não estava cansado, mas os meus amigos estavam. Então, aqui eu coloquei were, porque aqui nós tínhamos o passado do verbo to be. Então, my friends é they, né? Então, they were. Eu não estava cansado, mas meus amigos estavam. Agora, a segunda frase. I like hot weather, but and... Ok, primeiro de tudo, qual o tempo verbal dessa frase? Trata-se do simple present, correto? I like hot weather. Eu gosto de climas quentes. Mas a Anne não gosta. Então, no simple present, o verbo auxiliar é o do, né? E aqui nós temos uma negativa, né? Porque eu gosto de climas quentes, mas é uma adversativa. Então, a adversativa é o contrário. Então, mas a Anne não gosta, né? Então, o verbo auxiliar para o presente é o do, como eu havia dito, mas só que Anne é she. Então, vai ser does mais o not, né? Que nós podemos também simplificar, abreviar para doesn't. Então, I like hot weather, but Anne doesn't. Ok. Terceira frase. Is Andy here? He 5 minutes ago, but I think he's gone home now. Ok. O Andy está aqui. Ele estava há 5 minutos, mas eu acho que ele foi para casa agora, né? Então, eu estou perguntando se o Andy está. Está é verbo to be, aqui o is, ok? Então, aqui nós vamos ter que usar o verbo to be, né? Porque ele estava, verbo ser estar, verbo to be. Então, he was 5 minutes ago. Ele estava. Muito bem. A quarta frase. I haven't traveled much, but Gary. Ok, então eu não viajei muito, mas o Gary viajou. Então, aqui é outra adversativa. Na primeira, nós temos uma negação, portanto, na segunda parte, nós teremos uma afirmação. Então, eu não viajei muito, mas o Gary viajou. O tempo verbal dessa frase é o present perfect. Portanto, nós teríamos que usar o verbo auxiliar do present perfect. Qual que é? É o have, né? Então, eu vou ter que usar o have. O have para Gary. Gary é he, né? Então, vai ficar has, porque o verbo have é um verbo irregular no presente, né? É um dos únicos verbos irregulares. Tem o verbo to be, que é irregular, tem o have, que é irregular, e tem o verbo cost também, né? Muito bem. A quinta frase. Liza said she might come and see us tomorrow, but I don't think she... Ok. Então, a Liza disse que viria nos ver amanhã, mas eu não acho, ou eu acho que ela não... Ok, então a Liza disse que ela viria amanhã, né? Então aqui ela disse ontem, né? Que viria, ou ela disse hoje, que viria amanhã. Amanhã é um futuro, né? Então ficaria assim: a Liza disse que ela viria nos ver amanhã, mas eu não acho que ela virá, né? O verbo auxiliar do futuro é will, então she will. Ok, ela virá. Eu não acho que ela virá. Sexta frase. I don't know whether to apply for the job or not. Do you think I... Eu não sei se eu vou me inscrever para aquela vaga de trabalho ou não. Para a vaga de trabalho ou não. Você acha que eu... Ok, eu estou perguntando a opinião de alguém, né? Você acha que eu devo, né? Você acha que eu devo me inscrever para aquela vaga? Ok, o verbo auxiliar, né, de você acha que eu devo, você acha que eu tenho, né, seria o should.
Ok, o should é um modal verb, nós teremos uma aula exclusiva para modal verbs, né? Mas geralmente o pessoal confunde o should com o must. Eles são bastante parecidos, mas só que o should é um devo que vê a parte de outra pessoa, né? É outra pessoa falando que eu devo. O must já é eu acho que eu devo, né? Então, should versus must. A gente pode ver melhor na aula de modal verbs. Então, o should é o que você acha que eu devo fazer. E o must é o que eu acho que eu devo fazer. Então, um é mais externo e o outro é interno, o que eu acho. Ok? Vamos lá, aqui embaixo. Please don't tell anybody what happened. Don't worry. Ok, então vamos lá. Por favor, não conte para ninguém o que aconteceu. Não se preocupe. Eu, eu não contarei, né? Aqui nessa primeira parte está no presente, mas aqui vai estar no futuro, porque eu não contarei, né? Então, aqui vai ficar eu não contarei, futuro negativo. I will not. Ok, mas isso aqui, will not, a gente pode abreviar para won't. Ok, I won't. Eu não irei contar. Ok, oitava frase. You never listen to me. Yes, aqui você nunca me ouve. Sim. Então eu estou discordando da pessoa, estou querendo negar o que a pessoa disse, né? Você nunca me ouve? Sim, eu te ouço. Ok, tá no presente. Eu te ouço. Então o verbo auxiliar do presente é o do, né? Para I é do, para he, she, it é does. Então yes, I do. Ok, nona frase. I usually work on Saturdays, but last Saturday I. Ok, geralmente eu trabalho aos sábados, mas no último sábado ou no sábado passado eu. Olha, sábado passado é passado, né? É um passado, um simple past. Então, o verbo auxiliar do passado para todos os pronomes pessoais é did, né? E aqui é uma adversativa também. Então, se nessa primeira parte está na afirmativa, aqui vai ficar did not. Mas só que did not nós podemos abreviar para didn't. Opa, aqui, didn't. Ok, muito bem. Vamos para a 10ª frase. Do you think it's going to rain? Take an umbrella in case. Você acha que vai chover? Ok, leve um guarda-chuva em caso chova, né? Vai que chove, né? Então esse in case é o vai que. Então leva um guarda-chuva. Ok, lá nos modal verbs, nós temos um modal verb específico que ele é usado para probabilidade, né? Então, pode ser que chova. O verbo seria o might, né? Esse modal verb might. Ok, então, it might. Ok, pode ser que chova. It might. Ok. 11ª frase. Are you and Chris going to the party? But Chris. Ok, então você e o Chris vão à festa? Então aqui, aí eu vou estar falando alguma coisa, né, na afirmativa, e depois eu vou ter que negar. Ou eu vou colocar na negativa e depois eu vou ter que afirmar. O verbo que está sendo usado aqui, como verbo auxiliar, é o verbo to be. Are you? Então, nessa segunda parte aqui, eu vou ter que usar o verbo to be. Então, se eu for afirmar que eu vou, né? Então, I am. Então, I am, eu vou. Mas o Chris, não. Certo? Então, is not. Mas só que is not pode ser abreviado para isn't. Então, mas o Chris, não. E se eu fizesse o contrário? Né? Eu poderia escrever, então, I am not.
E I am not. Aí, se aqui eu estou negando, é que eu vou ter que afirmar. But Chris is. Ok, muito bem. Ok, a 12ª, please help me. I'm sorry. Por favor, me ajude. Desculpa. Ok. Aqui, então, desculpa. Por favor, me ajude. Né? Então, eu te ajudaria se eu pudesse, mas eu não posso. Então, I would if I could, but I can't. Ok, então eu ajudaria se eu pudesse, mas eu não posso. Ok, então essa foi a solução do primeiro exercício aqui. Vamos para o segundo exercício. You never agree with Amy. Answer in the way shown. Então você nunca concorda com a Amy. Responda da forma que é demonstrada ali na resposta que está aqui em azul. Ok, então agora vocês vão pausar o vídeo e tentar responder por conta própria. E daqui a pouco eu volto para a gente corrigir, para mostrar como fica. Ok, vamos voltar aqui. Então, o primeiro já foi feito, o segundo também, né? I'm hungry. Are you? I'm not. Então, eu estou com fome. Jura? Ou você está? Eu não estou, porque eu sempre discordo da M, né? Então, eu vou ter que discordar. Nós vimos lá a estrutura da discordância. I don't like driving. Don't you? I do. Então, eu não gosto de dirigir. Jura? Você não gosta? Eu gosto. Então, a gente tem que olhar para o tempo verbal e para o verbo. Aqui está no presente, simple present. E o verbo utilizado é o verbo to be. Então, eu vou usar o verbo to be no simple present. Are you? Né? Então, aqui era eu, agora aqui é você, porque é uma conversa, né? Um diálogo entre duas pessoas. No segundo, I don't like driving, eu não gosto de dirigir, está no simple present, verbo auxiliar do, mais not, e o verbo like, né? Então, aqui eu tive que usar o verbo auxiliar do simple present, que é do para you, no negativo, don't you. Ok, aqui a terceira. I like football. Eu gosto de futebol, né? E aqui no caso está no simple present também. Então eu vou perguntar, né? Você gosta? Eu não. Então você gosta? Do you? I don't. Eu não gosto. Do you? I don't. Ok. Quarta frase. I didn't enjoy the film. Eu não gostei do filme. Verbo auxiliar do passado na negativa. Did not, didn't. E o verbo principal, enjoy. Não vou precisar usar ele, né? Porque eu não preciso repetir. Ok, I didn't enjoy the film. Não gostou? Como assim? Né? Eu gostei. Então, I didn't enjoy the film. Eu não gostei. Didn't you? Não gostou? I did. Eu gostei. Verbo auxiliar no passado. Na afirmativa, porque eu discordo da pessoa. Aqui, I'm not tired. Eu não estou cansado. Ok? Então, a pessoa está negando no simple present. Eu não estou cansado. No caso, a M, né? Não estou cansada. Então, eu vou discordar e primeiro eu vou perguntar: Are you? Você está? Não, mas é o negativo, né? Aren't you? Você não está? Eu estou. Então, I am. Eu estou cansado. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu não poderia abreviar aqui por I am? Assim? Não, não pode. Quando está sozinho, o verbo to be e o I não pode abreviar, tá? Eu só abrevio se tiver algum complemento. Então, I am. Ok, a última aqui. I thought the exam was easy. Eu achei que a prova estava fácil. Então, passado.
Eu achei. I thought, simple past. Então, agora eu vou perguntar, você achou? Eu não achei. Então, no passado, para verbo de ação, verbo auxiliar, did. Então, você achou? Did you? Agora, I didn't. Eu não achei. Pronto, terminamos o segundo exercício. Ok, vamos para o terceiro exercício. Aqui nós temos Tina tells you something. If the same is true for you, answer with so or neither, as in the first example. Otherwise, ask Tina questions, as in the second example. Ok, então você fala alguma coisa para Tina. Se o mesmo for verdade para você, você vai responder sou ou com neither, né? Sou seria o eu também, né? E neither eu também não. Se for diferente, você vai perguntar para a Tina, você vai fazer perguntas como no segundo exemplo. Então vamos ver aqui. O primeiro exemplo, I'm not tired, neither am I. Então eu não estou cansado, nem eu, né? É você vai escolher aí. E eu vou escolher aqui, cada um escolhe, né, a sua resposta. A Taina fala ali, I work hard. Do you? What do you do? Então, você trabalha? Ela falou, I work hard. Eu trabalho muito. Aí, você trabalha muito? O que você faz? Né? Ou jura? O que você faz? Ok, terceira frase. Ok. Deem uma olhada aí, pausem o vídeo, pode fazer da terceira até a oitava e a gente volta para corrigir daqui a pouco. Então pode pausar o vídeo. Ok, vamos voltar aqui então para resolver essa terceira. I watched TV last night. Eu assisti TV ontem à noite, né? Então, aqui nós vamos ter algumas opções de resposta. Se você também assistiu TV ontem à noite, a sua resposta vai ser So did I. So did I, né? Eu também, né? Agora, eu posso também fazer uma pergunta, devolver com uma pergunta. Did you? Jura? Você assistiu? What did you watch? Ok, então há duas possibilidades de resposta, já que o enunciado nos permite isso, né? Fazer duas coisas. Ou eu respondo que eu também, ou também não, ou eu devolvo uma pergunta. Então, essas eram as duas únicas possibilidades que você poderia responder. Se você respondeu algo diferente, aí não estaria de acordo com o enunciado. Ok, quarta frase. I won't be at home tomorrow. Eu não estarei em casa amanhã. Ok, então aqui ela está negando, né? Eu não estarei em casa. Então, se você também não vai estar em casa, a sua resposta vai ser, então, neither will I. Nem eu estarei. Né? Então, nem eu estou concordando com ela na negativa, porque ela não estará, eu também não estarei. Ok. Agora, se eu devolvesse com uma pergunta, ficaria won't you? Você não estará? Ou jura? Onde você vai estar? Will you be? Onde você estará? Ok? Muito bem. A quinta frase agora. I like reading. Eu gosto de ler. Então, ela está afirmando. Então, eu vou ter duas possibilidades. Ou eu também gosto de ler, ou eu vou responder uma pergunta. Jura? Que tipo de livro, por exemplo, né? Então, se eu concordo, como é afirmativa a frase dela, eu vou escrever so do I, né? Eu também. Agora, se eu devolver com uma pergunta, vai ser do you, porque é simple present, né? Do you, você gosta? Jura? Você gosta? Que tipo de livro? Então, what sort of books
do you like? Que tipo de livro você gosta? Ok. Sexta frase. I'd like to live somewhere else. Eu gostaria de morar em outro lugar, em um lugar diferente. Ok. Então, aqui é afirmativa. Eu gostaria de morar, né? Então, para eu responder, eu também gostaria de morar em outro lugar, eu colocaria, então, como é would like, é o futuro do pretérito, né? Então, sou would I, porque o futuro do pretérito é feito com would. Eu também, né? Eu também gostaria de morar. Ok, mas se eu devolvesse uma pergunta, aí ficaria, então, would you? Jura? Ou você gostaria? Onde você gostaria de morar? Então, where would you like to live? Where would you like to live? Muito bem. Sétima frase. I can't go out tonight. Eu não posso sair hoje à noite. Ok, então está na negativa, usando o verbo auxiliar can na negativa do simple present. Eu não posso sair, né? Então, se eu também não posso, está na negativa, então neither. Aí o verbo auxiliar can, né? E o I. Neither can I. Eu poderia colocar o can't aqui? Não, porque não pode ter duas negativas. Aí tem que ficar na afirmativa. Neither can I. Eu também não. Ou se não, se eu fosse responder com uma pergunta, jura? Você não pode? Então, can't you? Você não pode? Por que não? Why not? Por que não? Muito bem. Oitava. I'm looking forward to the weekend. Eu estou ansiosa pelo final de semana. Então, eu estou ansiosa, né? Seria, então, um simple present. Não, present continuous, afirmativo. Então, se eu for concordar, eu tenho que usar uma afirmativa também. Sou, am I. O verbo auxiliar é o verbo to be, porque aqui, ó, tem verbo to be. I am. Então, sou am I. Eu também. Agora, se eu fosse lançar uma pergunta para ela, né? Então, are you? Você está, né? Do tipo, você está ansiosa? Are you? Ok, mas se você está ansioso, eu posso querer saber, você vai fazer algo interessante, algo legal? Então, are you doing something nice? Pronto. Então, eu estou ansiosa pelo final de semana. Eu também. Ou se não, jura? Você está? Você vai fazer algo interessante, algo legal? Muito bem. É isso. Terceiro exercício resolvido. Ok, vamos para o quarto e último exercício desse capítulo, dessa lição 101. Ok, então aqui. What do you say to Sam? Use I think so, I hope not, ou qualquer uma daquelas outras expressões que a gente viu. Ok, então aqui vamos ver o primeiro. You don't like rain. Você não gosta de chuva. Aí o Sam te pergunta, Is it going to rain? Vai chover? Como você não gosta de chuva, você vai falar, I hope not. Eu espero que não. Então, você tem que analisar o contexto, o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa, o que você não precisa, e usar aqui o verbo que está entre parênteses. Aqui, no caso, era o hope. Ok, então, leia o segundo, o terceiro, vai respondendo, pause o vídeo, responda no seu caderno, e eu volto daqui a pouco para responder. Pode pausar o vídeo. Ok, vamos voltar aqui, segunda frase. You need more money. Você precisa de mais dinheiro. Aí o Sam pergunta para você,
Do you think you'll get a pay rise? Você acha que você vai conseguir um aumento de salário? Ora, se eu preciso de mais dinheiro, então eu vou concordar, né? Eu espero que sim. Então, I hope so. Eu espero que sim. Na terceira, you are going to a party. You can't stand John. Ok, você vai a uma festa, mas você não suporta o John. Aí o Sam te pergunta, will John be at the party? O John vai estar na festa? Olha, se você não gosta do John, óbvio que você vai falar, eu espero que não, né? Então, I hope not. I hope not. Eu espero que não. Ok, a quarta frase. You're not sure whether Amy is married, but she probably isn't. Então, eu não tenho certeza se a Amy é casada, mas provavelmente ela não é, ok? Então, aqui você não tem certeza, mas provavelmente ela não é, né? Então, vamos lá. E o Santos pergunta, is Amy married? A Amy é casada? Ora, como eu não tenho certeza, mas há a probabilidade é de que ela não seja casada, então eu vou colocar I don't think so. Isso, I don't think so. I don't think so. Ok, eu acho que não. I don't think so. Ok, era para usar o think, né? Teria outras opções? Teria. I guess not. Mas aqui está pedindo o verbo think. Ok, quinta frase. Jane has lived in Italy for many years. Então, a Jane mora na Itália por muitos anos. Então, aqui, o Sam te pergunta: Does Jane speak Italian? A Jane fala italiano? Ok, ora, se ela mora na Itália há muitos anos, então é provável que ela fale italiano. Então, I suppose so, né? I suppose so. Eu suponho que sim, já que ela mora lá há tanto tempo. Sexta frase. You have to leave Sam's party early. Você tem que sair da festa do Sam mais cedo. E aí o Sam te pergunta, Do you have to leave already? Você tem que ir embora já? Você já tem que ir embora? Ok, então se você tem, né, você vai falar, eu temo que sim, ou infelizmente sim. Então, I'm afraid so. Ok, então, sim. A sétima situação. You're not sure what time the film begins, but it's probably 7:30. Ok, você não tem certeza que hora o filme começa, mas provavelmente comece às 7:30. Então, Sam vem para você e te pergunta: What time is the film? 7:30? Que hora é o filme? 7:30? Ok, se é provavelmente, então eu vou concordar. I think so. I think so. Eu acho que sim. Ok, a oitava situação. You are the receptionist at a hotel. The hotel is full. Você é recepcionista em um hotel. O hotel está lotado. Ok, aí o Sandy pergunta: Do you have a room for tonight? Você tem quarto para hoje à noite? Ora, se o hotel está lotado, né, eu vou falar infelizmente não. Ou eu temo que não. Então, I'm afraid not, que significa eu temo que não. I'm afraid not. Pronto, terminamos esse quarto exercício. Muito bem, pessoal, muito obrigado por assistirem mais essa aula. Curtam o vídeo, compartilhem, chame mais pessoas para assistir às aulas. Qualquer dúvida, manda lá no grupo ou manda para mim no privado que eu respondo assim que eu puder. Então, muito obrigado e até a próxima lição.